eu já estou aqui com o Dr. Leandro Teles. Hoje vamos falar sobre esclerose múltipla, que é uma doença que acomete um número bem grande de pessoas, né? Acomete sim, a gente tem uma estimativa em torno de 2,5 milhões de portadores no mundo, né? O Brasil é um país de baixa incidência, mesmo assim a gente fala em torno de 40, 50 mil portadores, é muita gente sem diagnóstico. E hoje é um dia importante, porque é o Dia Internacional da Conscientização. É a última quarta-feira do mês de maio, é um dia da gente levar assim ao público esse tema tão relevante. E você disse tudo, conscientização. E a conscientização vem através da informação. Porque se a gente tem tanta gente que não tem o diagnóstico ainda feito, imagine o quanto que a vida dessas pessoas poderia ser melhorada e também controlar o avanço da doença para essa pessoa viver mais e melhor, né? Sem dúvida. Desses 40 mil, a gente estima que 5 mil só tem tratamento no Brasil. Então, e não é só isso, é a questão do preconceito. Então é um tema que importa a todo mundo. É uma doença importante, relevante e por isso a gente está trazendo para o grande público. Olha, você pode mandar suas perguntas, a gente vai para o intervalo, mas é 2 minutos e eu volto com o Dr. Leandro Teles para a gente falar tudo hoje sobre esclerose múltipla, tá já? Olha, a gente comentava aqui, eu e o Dr. Leandro Teles, durante o intervalo, o quanto que, infelizmente, muitas pessoas têm esclerose múltipla, mas não tiveram diagnóstico ainda, né? O que dificulta esse diagnóstico, doutor? O diagnóstico é difícil porque os sintomas variam muito de pessoa para pessoa. Na verdade, hoje, qualquer sintoma neurológico, focal, então, às vezes, um formigamento, uma falta de sensibilidade numa região do corpo, tem que ser levado ao médico especialista. Hoje está um pouquinho mais fácil com o desenvolvimento de novos exames, hoje a gente tem um acesso um pouco melhor ao especialista. Agora, é muito comum a pessoa ter um surto de inflamação e esse surto passa. A pessoa acha que dormiu em cima do braço, acho que não é nada demais, não é nada. Né? E às vezes ela passa por 2, 3 surtos de inflamação até buscar o especialista e aí receber o diagnóstico. Então, como varia muito o sintoma de uma pessoa para outra, e ele pode ser bem sutil. Leve, às vezes, né? Uma perda de sensibilidade no lado do rosto, um embaçamento visual de um olho, uma perda de força sutil. E se a pessoa não vai no médico, isso em alguns dias, a poucas semanas, desaparece. E a pessoa perde a chance. Então, se tem um recado para deixar ao vivo, qualquer transtorno neurológico localizado tem que buscar ajuda, não esperar passar, né? Olha, a gente fez uma matéria bem simplesinha sobre esse assunto e na volta, aproveita que nós vamos falar tudo de esclerose múltipla e já tira suas dúvidas. Olha lá, rodou. De acordo com dados da Federação Internacional de Esclerose Múltipla, 2,3 milhões de pacientes sofrem com a doença pelo mundo. Normalmente, o diagnóstico é descoberto aos 30 anos de idade. Há 16 anos, a atriz Cláudia Rodrigues, uma das maiores humoristas do Brasil, foi diagnosticada com a doença. A enfermidade afetou a memória da atriz, que já não conseguia mais decorar os textos. Por esse motivo, ela se afastou da televisão e desencadeou a depressão. A esclerose múltipla não tem cura, mas tem tratamento. Tanto para reduzir o tempo e o grau de inflamação durante um surto, quanto para evitar que o sistema imunológico ataque o sistema nervoso. Hoje, no Dia Mundial da Esclerose Múltipla, saiba mais sobre a doença e tire suas dúvidas agora no Mulheres. Olha, vamos começar com os nossos mitos e verdades, porque a gente vai desmistificando muita coisa, né, doutor Leandro? Sem dúvida. Vamos ver o primeiro deles? A esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica e degenerativa. Isso é mito, mentira, né? Tá quase certo. É uma doença neurológica, isso é verdade. Pega o sistema nervoso central, que é cérebro, qualquer região do cérebro, a parte da medula espinhal, na coluna, e também pode pegar os nervos do olho, os nervos ópticos. Então, qualquer região está susceptível a surtos de inflamação. Ela é crônica, porque por mais que o surto seja agudo, a inflamação é aguda, mas a tendência a ter novos surtos, ela é crônica. Então, é uma doença que se arrasta ao longo dos anos. Agora, ela não é uma doença considerada degenerativa. Por quê? Porque o mecanismo dela é predominantemente inflamatório. Na verdade, ela é uma doença do grupo das doenças autoimunes. Mas ela vai comprometendo os movimentos também, mas não
de uma forma degenerativa. Não, então... não é aquela doença inexorável que vai piorando, como um Alzheimer, o Parkinson. Esses sim são exemplos de degenerativo, onde os neurônios vão morrendo sem causa aparente. Essa é uma doença que pega jovens e é um ataque de inflamação causado pelo próprio sistema imunológico. Aquelas células que eram para defender o organismo acabam por reconhecer como inimigo uma coisa que é do organismo e acaba causando uma inflamação. Várias doenças são assim. Então, hipotireoidismo, diabetes do tipo 1, vitiligo, são doenças consideradas autoimunes. O lúpus, a esclerose múltipla é uma delas. Então, existe inflamação. Por isso que é uma doença que hoje tem tratamento. Se você consegue desinflamar o surto e regular o sistema imunológico, você consegue abrandar os sintomas de esclerose múltipla. Então, não é uma doença de evolução assim catastrófica. Ah, você tem e você vai piorar. Não, você tem, você vai ter tendência maior a ter esses surtos, mas você vai ter tratamento e a evolução varia muito de um caso a outro. Vamos ver mais um? Vamos embora. A doença comete predominantemente jovens do sexo feminino. Isso é verdade. Isso é uma característica de várias doenças autoimunes. Então, o sistema imunológico no jovem, ele é mais forte, ele é mais agressivo. Quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai tendo risco maior de ter outras doenças por falta de imunidade, como infecções, tumores. Quando o paciente é jovem, ele tem um risco maior, né? E, no caso das mulheres, também é uma característica genética da mulher de ter uma tendência maior a essa responsividade do sistema imunológico. Então, mulheres têm um risco maior de várias doenças autoimunes. Uma delas é a tireoidite de Hashimoto, que causa o hipotireoidismo, super frequente nas mulheres e um pouco mais infrequente nos homens. No caso da esclerose múltipla, a gente tem de 2 a 3 mulheres para cada homem. E pega a gente jovem, de 20 aos 40 anos. Não que seja impossível, pode acontecer em crianças e pessoas mais velhas, mas a grande maioria é entre 20 e 40 anos. Por isso é uma doença tão preocupante. Por quê? Porque pega a pessoa no momento que ela está mais produtiva. Uma fase ativa, então, né? Pega no momento que está mais ativa socialmente, da parte escolar, da parte do trabalho. Então, é uma doença muito importante na medicina. Agora, se é uma doença autoimune, quem tem outra doença autoimune pode ser mais suscetível a ter esclerose múltipla? Isso é um conceito relativamente recente. Quando você tem uma doença autoimune, o seu risco é maior à autoimunidade. Quando você tem familiares com doença autoimune, você tem uma tendência maior à autoimunidade. Porque existe um componente genético. Agora, por que alguém tem uma doença autoimune e o outro não? Aí tem várias teorias. Desde aquela falta de exposição até agentes infecciosos, aquela teoria do sujinho. Quanto mais infecções você pegaria na infância, mais você ocuparia o seu sistema imunológico, menos doenças autoimunes. Quer dizer, quanto mais vitamina S de sujeira a criança tiver, contato não quer dizer para a criança sair fazendo qualquer coisa. Mas tem gente que parece que cuida do filho, põe numa redoma de vidro, Isso é complicado. O sistema imunológico, ele precisa ser selecionado e conhecer o que é o fator externo, que tem que ser reconhecido. Então, o exagero, né, com relação a alimentar, com relação à sujeira, a gente não recomenda. Mas existem outras teorias, como exposições a vírus durante a vida e até a questão genética. Então, hoje a gente não tem uma explicação perfeita, porque alguém tem esclerose múltipla, outro não, mas sem dúvida esses fatores são importantes. Vamos ver mais um? A esclerose múltipla deixa seus portadores com problemas mentais. Isso é um mito, né? E aí é uma confusão muito comum. A pessoa fala esclerose múltipla, então a pessoa vai perder a lucidez. Pensa, meu avô ficou esclerosado, né? Essa palavra esclerose é muito complicada, porque ela está associada a esse esclerosado do idoso, que não tem nada a ver com esta esclerose. Essa esclerose é um termo que vem de cicatriz. Então você tem esclerodermia, você tem esclerose lateral amiotrófica, que é uma outra doença. Então essa esclerose vem de cicatriz. É uma doença que leva a uma inflamação, depois fica uma cicatriz que é perceptível ou no exame físico ou no exame de ressonância. Essa cicatriz que dá o nome à doença. Esses pacientes geralmente têm sintomas motores, visuais, de coordenação, sensitivo, mas a grande maioria permanece absolutamente lúcido. Normal, sem problemas psiquiátricos, salvo os problemas de ansiedade, depressão eventual. E também são pacientes que têm a parte intelectual geralmente bem preservada. Lógico que existem exceções, dependendo do tempo da doença, do grau de agressividade. Lógico que se ele tiver muitas lesões, ele pode ficar um pouco mais desatento, esquecido. Mas não é uma doença intelectual de base, nem uma doença psiquiátrica. Então isso tem que mudar. E essa parte de múltipla também assusta. Fala, nossa, esclerose múltipla. Esse múltipla é uma questão numérica. Para dar o diagnóstico, ela tem que ter mais do que uma lesão. Né? Então, às vezes, são 2 pequenas lesões ou 3. Esse múltiplo não quer dizer de múltipla agressividade, ou de tipo, de causas. Não, é de múltiplas lesões. Mas talvez por isso que o diagnóstico seja tão difícil.
Porque mentalmente a pessoa tá como sempre foi. Exatamente. E aí, às vezes, aceitar que você tá com uma doença que traz algumas limitações para você nos períodos daquele pico da doença, pode fazer com que a pessoa caia para uma depressão, para uma ansiedade. Por isso que o trabalho multidisciplinar também é importante. Sempre né? multidisciplinar. Então, essa questão dos sintomas paralelos, porque você tem o sintoma do surto, mas você tem o sintoma relacionado ao diagnóstico. Esses pacientes têm muita fadiga, que é uma característica da doença. Isso não é pela inflamação, é pela doença em si. Você tem 50% de taxa de depressão nesses pacientes. Então, muito tem distúrbio alto, de né? sono. Então, é importante. Não basta só dar o diagnóstico, tem que tratar o indivíduo como um todo. E a equipe multidisciplinar é importante. Como também é importante a família, o empregador, os amigos e a sociedade como um todo. Bom, volto que tem muito mito e verdade. Perguntas, então, nem se fala. Voltando com o Dr. Leandro Teles, vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos lá, Kátia. Dificuldade em enxergar com dor na movimentação dos olhos é um sintoma inicial comum na esclerose múltipla. Isso é verdade, né? Então, a esclerose múltipla, como eu falei, pode começar com qualquer sintoma neurológico focal. Muito comum a alteração de sensibilidade, localizada de um lado do corpo, ou até no rosto, ou só num membro. Isso acontece em 40% das vezes. Agora, aqui também tem um exemplo de sintoma comum, que é a neurite óptica. Então, uma mulher jovem, ou até um rapaz jovem, que tem uma dificuldade em embaçamento visual, uma dificuldade de identificar cor, parece que o vermelho fica menos rutilante, tem meu olho também embaçado, e quando ele vai olhar para um lado, para o outro, ele pode ter uma dor atrás do olho. Então, dor atrás do olho com turvação visual é um sinal que não pode esperar passar. Tem que buscar um oftalmologista ou até, eventualmente, um neurologista, para ver se não é um caso de uma neurite óptica. Se não fizer nada, em algumas semanas, ou o quadro piora, ou até passa sozinho, e perdeu-se a chance de fazer o diagnóstico de um primeiro surto de esclerose múltipla. Então, nervo óptico, medula espinhal ou cérebro em qualquer região. Tem que tomar cuidado, gente. Não é algo crônico que você vai sentir, foi o que você disse. E aí está o grande pulo do gato. É um quadro que vem se instalando de horas a dias. Então você vai ter um formigamento que não passa, a água cai, eu não sinto, esse lado está um pouco pesado. Se você não fizer nada, o quadro pode se reverter. E você acha que não tem nada. E aí o surto passa. E aí você diagnostica a doença tardiamente. Nesta hora, é melhor consultar um médico. Por quê? Porque ele pode dizer que realmente não é nada, mas ele pode fazer o diagnóstico precoce de uma patologia que não raro demora anos para fazer diagnóstico. E depois fica mais difícil, né? Porque o tratamento já é feito na hora do surto, né? Sim. Aí você já desinflama o sistema nervoso e já começa a pensar na profilaxia de possíveis futuros surtos. Verdade. O outro mito verdade, olha, os pacientes devem ser afastados do trabalho e evitar atividades físicas. Isso é um absurdo, né? Mito. Então, a esclerose múltipla é uma doença crônica como qualquer outra. Eu acabei de falar que os pacientes são muito diferentes entre si. Tem pacientes que têm formas absolutamente benignas, que respondem bem ao tratamento. Esse paciente, ele não precisa ser afastado, ele pode continuar trabalhando. É lógico que vai depender de qual é o serviço dele e que tipo de surto ele teve ou sequela. De modo geral, o paciente pode continuar produtivo. Isso é importante para alertar o empregador, as empresas. Inclusive que o portador de esclerose múltipla tem os seus direitos também. Ele pode ficar afastado e não pode ser demitido se for um ato de puro preconceito, né? Agora, pode ser que, dependendo do caso, possa necessitar de uma ou outra adaptação, adequação, né? Mas o ideal é que o paciente trabalhe e que ele continue produtivo, né? Então, vida normal, né? Mesmo porque isso vai ajudar a mente dele a funcionar e a autoestima de uma forma positiva. Porque daí a doença tira menos. Imagina, você já tem um sintoma, você tem que viver com uma imprevisibilidade. Então... Nossa, eu estou bem agora, mas será que eu vou continuar bem? E além disso, imagina se você perde a questão de social, profissional ou escolar. Com relação à atividade física, pode fazer. Lógico que não atividade extenuante e sempre do lado ou de um educador físico, de um fisioterapeuta, isso é caso a caso. Mas, de modo geral, a pessoa tem que continuar ativa, né? Tanto na atividade como no trabalho. Vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos embora. Todos os pacientes acabam invariavelmente na cadeira de rodas. Mito.
Absurdo, né? E a pessoa, quando recebe o diagnóstico, ela faz essa projeção, como se fosse uma sentença de morte ou de incapacidade. Isso é mito. Então é uma doença que nos últimos 30 anos tem um tratamento que está avançando de forma absurda, tanto na redução dos surtos, como no tratamento do surto em si. E eu tenho muitos pacientes que com 10, 15, 20 anos de doença não estão na cadeira de rodas. Sim. Então, existem quadros mais agressivos e menos agressivos. Fazer projeção é impossível. Bola de cristal é impossível. Então, isso é um mito absurdo. Tem muitos pacientes com muitos anos que vão ter expectativa de vida normal ou quase normal e vão viver com pequenas adaptações. Como você disse, são sintomas diferentes, depende da área do cérebro que atinge. Então, é uma doença múltipla também por isso, né? É uma doença heterogênea. Cada um tem de uma forma. Tem formas mais benignas, tem formas mais agressivas, tem formas que respondem muito bem ao remédio. E outras nem tanto. Dependendo do local onde está sendo o surto, do tamanho do surto e dessa característica que eu te falei de predisposição à agressividade, você vai ter maior ou menor risco de sequela. Bom, tem muita pergunta para o Dr. Leandro Teles responder. Eu volto e a gente já começa a responder as dúvidas. Voltando com o Dr. Leandro Teles, olha, a Rebeca Gomes pergunta o seguinte: quais exames ajudam no diagnóstico da esclerose múltipla? Por que é tão difícil o diagnóstico, hein? Então, Rebeca, como a gente falou, como os sintomas variam muito de pessoa para pessoa, como o sintoma pode vir e passar espontaneamente sem tratamento, como pega pessoas jovens até outro momento saudáveis. Então, tudo isso leva a dificuldade. O principal exame é a conversa com o médico. Ele vai estabelecer sintomas neurológicos que vêm e vão e ficam de dias a semanas, né? Ele vai examinar, bater os reflexos, ver a força, a coordenação, para ver indícios de surtos antigos e exames subsidiários, alternativos, ressonância, esse é o mais importante. A tomografia, por vezes, não vê as lesões. Então, ressonância melhor que a tomografia e, eventualmente, exames de sangue para afastar outras doenças e aquele exame do líquor, que vai ver inflamação no líquor. Né? Então, a história clínica, exame, ressonância e líquor forma aí o quarteto do diagnóstico da esclerose múltipla. Vamos ver mais uma. Camila, pacientes com esclerose múltipla podem casar e ter filhos? Pode casar, nada contra casar. Casar pode, quem o marido, a esposa, casa, casou. Né? E filhos também pode ter. Pode, a esclerose múltipla tende a não passar para os filhos, o risco é em torno de 5%, é baixo. A esclerose múltipla tende a se abrandar um pouco na gravidez, mas tem que ser uma gravidez planejada. Precisa comunicar ao neurologista para escolher o melhor tratamento, engravidar numa fase de maior calmaria da doença e o obstetra e o neuro tem que acompanhar de perto. Junto, é um pré-natal que a gente chama de alto risco por ter uma doença crônica. Mas pode engravidar, a chance muito grande de dar uma criança absolutamente saudável, normal e de ter tranquilidade durante a gestação. Agora, o estresse também pode piorar a esclerose múltipla? Pode. Como toda doença autoimune, pode piorar com o estresse. Então a gente sempre pede para a pessoa ter uma vida sempre com válvulas de escape. Sim, Isso é uma recomendação geral para todo mundo, mais ainda para quem tem doenças crônicas. Verdade. Tentar conter o estresse, né? Outra coisa com relação ao calor, momentos de muito calor, o paciente pode ficar um pouquinho pior. Evitar banhos muito quentes, evitar lugares muito abafados, evitar infecções na medida do possível, que pode debilitar mais o paciente. Tudo isso são recomendações gerais. Por isso que é importante conversar também para quem está querendo ter filhos e tem esclerose múltipla com obstetra, para ver se aquela hora é legal, se não é. Isso é o momento da vida que ela está mais estressada. Aliás, essa é uma dica para qualquer um que vai ter filho de qualquer jeito. Sim, é verdade. Porque a melhor coisa é você não precisa se pegar no susto. Quando você descobre que está grávida, você já está de 3, 4 semanas de gestação. Verdade. E às vezes faltou repor o ácido fólico, faltou fazer exames pré-natais, faltou fazer uma vacina, que na gravidez vai ser ruim de fazer. Então, sempre que é planejamento. Nos casos de esclerose múltipla, isso ainda é um pouquinho mais importante. Um beijo para você, viu, Camila? Vamos ver mais uma? Ana Paula, tenho esclerose múltipla e preciso tomar antibióticos. Eles interferem nos medicamentos para a doença? Aí precisa ver qual é o remédio que ela está usando para a doença. Existem vários tratamentos pro surto, intersurtos e medicamentos para os sintomas associados, né? Como fadiga, depressão, alteração de sono. Então precisa ver que remédios são esses e quais antibióticos. Mas assim, para não ficar em cima do muro, de modo geral, pode usar antibiótico. Mas sempre que vai tomar um remédio em cima de um remédio crônico, não custa avisar o seu médico e perguntar especificamente para ele. Mandar uma mensagem ou ligar no consultório para perguntar se tem problema num caso específico. De modo geral, não tem problema usar antibiótico em cima de medicamentos para esclerose múltipla. Tá. Vamos ver mais uma?
Neuza, quando uma pessoa faz tratamento há muito tempo com remédios para depressão, tem a possibilidade de ter esclerose? De forma nenhuma. Não, né? Aí eu não sei qual que foi o contexto que ela usou o termo esclerose. Se for aquela coisa do velhinho que fica esquecido, isso também a gente chamava é mentira. de esclerosado. Isso também não acontece e muito menos com relação à esclerose múltipla, que é uma doença autoimune. Então o uso crônico de antidepressivos não está associado a nenhum tipo de esclerose. Tá. E em alguns casos ele está recomendado. Pessoas com múltiplos episódios, às vezes, têm que ficar cronicamente com antidepressivo sim. Então, é lógico, conversar com o médico dela, mas de modo geral não tem relação como causador de esclerose. Olha, gente, é importante lembrar que a gente tem que ir ao médico ao primeiro sinal de algo diferente no corpo da gente. Você viu hoje na esclerose múltipla. Essa pode ser a diferença. Você tem um diagnóstico no momento certo, no momento desse pico dessa doença crônica, para não ficar anos sem um tratamento, né? Sem dúvida. Buscar informação bem qualificada na internet. Sim, a esclerose múltipla tem muita informação na internet. Existem algumas polêmicas com relação ao tratamento. É importante sempre estudar e conversar com o seu médico de confiança para entender o que é alternativo, o que é consolidado e quais são as alternativas caso a caso. 10 segundinhos, claro, você falou um pouquinho da nossa pauta com relação à tontura. Foi. Só para explicar para o pessoal em casa. Tava falando pra não vão achar que eu tô fazendo judô, não, que eu tô dando passe disso. no consultório. Existe uma causa de labirintite, de tontura, que é quando a pessoa tem sintomas de rotação. Geralmente são crises que ela vira a cabeça, tem tontura rapidamente. Então, são crises agudas de tontura. Isso pode se consolidar num diagnóstico chamado VPPB, vertigem posicional. É uma causa muito comum de tontura. E essa causa, o médico consegue, examinando no consultório, não só diagnosticar, né? Porque ele induz, como ele pode reposicionar. E são realmente cálculos otólitos que são normais, mas estão no lugar errado. É como se a gente tivesse um chocalho que a gente chacoalha e as pontinhas vão para lados estranhos, né? Exatamente. O labirinto, como o nome já diz, é um labirinto e esses cálculos saem do lugar. Então, se você em casa tem uma tontura que você vira a cabeça, dá uma tontura, dura alguns segundos, passa, e você quer com uma instabilidade, com uma insegurança, procurar um otorrino, um clínico ou um neurologista, porque pode não ser a famosa labirintite e sim a VPPB. E o diagnóstico não seria tanto só remédio, teria a possibilidade eventual das manobras. Agora, é importante, até a gente se lembrou bem de falar disso, sabe por quê? Tem gente que se automedica, porque lá atrás teve uma crise de labirintite, e aí quando tem tontura já sai tomando remédio, porque acha que é a mesma coisa. Então vá ao médico, e aí você vai saber se de fato é labirintite ou se é o VPPB, ou até outras doenças. Labirintite acaba respondendo por um conjunto grande de doenças que dão tontura. Então é importante que a cada crise você busque ajuda e que pode ser realmente outra coisa. Então esse é só um esclarecimento desse... Antes que caia a pergunta. É porque a tia falou que estava alinhando, fazendo o balanceamento, é mais ou menos isso, mas tem um substrato científico. Isso, gente, é medicina, viu? Não é... cura pelas mãos, embora eu acredite em muitas coisas também, não é nada alternativo, é medicina, é ciência. E toma cuidado, que outra coisa que você falou, com relação ao que é alternativa. Às vezes o pessoal pega no meu pai e fala, isso é alternativo, você não acredita. Não, o que é alternativo só quer dizer que não teve comprovação, né? Não quer dizer que não funcione. Né? Então isso vale para tudo. É importante que a pessoa saiba o que é científico, o que não é. E se for buscar alguma coisa não científica, que saiba que é um caminho. Todo mundo tem livre-arbítrio para procurar a ciência que quiser. Né? Mas fica a dica. Não até porque a medicina muda, né? Mas não deixe de tomar o medicamento que o seu médico indicou, porque aí a gente sabe que a situação pode piorar, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, o site do Dr. Leandro Teles tem muitas matérias com todos os assuntos para você entender um pouco mais de saúde, do que pode estar acontecendo com você. Acesse lá o site, que é leandroteles.com.br, www.leandroteles.com.br. No Instagram? No Instagram, Neuro Leandro Teles, para quem quiser acompanhar. Facebook, Neurologista Leandro Teles. E lá você pode deixar suas perguntas, sugestões e tudo mais. Beijo. Bom feriado. Obrigada, você também. Beijo nas princesas, viu?